Bom dia, bom dia, bom dia, filhos do Deus Altíssimo. A paz do Senhor para todos os meus irmãos é forte. O tema hoje é a distância de você e Deus. Como está a distância de você e Deus? É forte. Escute, a Bíblia vai dizer em João capítulo 5, versículo 39, onde o próprio Jesus vai dizer: examinai as Escrituras, porque vos cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testifica de mim. É forte. Escute, a frase, o tema que eu coloquei é como está a distância de você e Deus. Então eu costumo dizer isso, que a distância de você e Deus demarca a distância que você está da Bíblia. Como está a sua leitura da Bíblia? Pois o salmista Davi vai dizer, aleluia, glória ao Senhor Jesus, no Salmo 1, ele vai dizer que é bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas ante o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Eita glória! E você sabe o que vai acontecer com este homem ou com esta mulher que medita na palavra de Deus de dia, que medita na palavra de Deus de noite? Sabe o que vai acontecer? O salmista continua escrevendo e dizendo, aleluia, cantando nos seus salmos, porque salmos são cânticos espirituais, e ele continua, aleluia, louvando a Deus com este salmo primeiro, salmodiando a Deus. E ele continua escrevendo e dizendo: pois este homem será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, no qual ele vai dar o seu fruto na estação própria, e tudo quanto ele fizer prosperarás. Aleluia. Tudo que você fizer vai prosperar. Aleluia. O negócio que você está tendo vai prosperar. Aleluia. Por quê? Porque você é uma pessoa que antes de começar o dia, antes de começar, aleluia, o seu trabalho, você já falou com Deus, você já entrou na presença de Deus, você já meditou, aleluia, em um versículo da palavra de Deus, você já leu, aleluia, a própria palavra. Então você, aleluia, vai ser próspero, aleluia, naquilo que você está fazendo. Por quê? Porque quando nós colocamos Deus no início, Ele cuidará do fim. É forte. Escute. Deus pode falar de muitas maneiras e de muitas formas. Deus pode falar de sonhos, visões. Deus pode falar através da natureza. Deus pode falar através dos anjos. Deus pode falar através das provações. A Bíblia, aleluia, Deus pode falar através da Bíblia, né? E Deus usa, aleluia, você, aleluia, e o Espírito Santo para falar conosco. Então Deus vai usar, aleluia, alguém para falar com você através da palavra, né? Por isso que hoje eu vou falar da Bíblia. Por que eu vou falar da Bíblia? Porque a própria Bíblia vai dizer em 2 Timóteo, no capítulo 3, o versículo 16 e 17, vai dizer: toda Escritura é divinamente inspirada, aproveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? Glória ao Senhor Jesus. O homem de Deus, ele está sendo instruído pela palavra de Deus. Por isso que é a importância de meditarmos na Bíblia. A Bíblia é o único livro no mundo, escute isso, a Bíblia, como prova que ela é a palavra de Deus, a Bíblia é o único livro no mundo que se encaixa em qualquer língua aonde ela chegar.
Todos os outros livros perdem o seu valor diante dela. Pois se a Bíblia chegar em uma aldeia indígena, aleluia, nenhuma etnia, em qualquer etnia, aleluia, a Bíblia vai se encaixar na língua daqueles povos. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. A Bíblia, aleluia, como prova que a Bíblia é a palavra de Deus. Se você estiver em um ambiente onde tiver 2 ou 3 pessoas ou mais, aleluia, neste ambiente, se tiver 100, 10, 20, 1000, não sei, se todos abrirem a Bíblia, aleluia, se todos abrirem a Bíblia como prova que ela é a palavra de Deus, e se vocês ler o Salmo 23, e todos lê em uma só voz o versículo 1, o Senhor é o meu pastor, aleluia, Deus vai falar com todos ao mesmo tempo. Sabe por quê? Porque você vai ler, o Senhor é meu pastor, você não vai ler para o irmão, todos vão ler para si mesmo, aleluia, como prova que ela é a palavra de Deus, aleluia. Escute, então a Bíblia fala com todos ao mesmo tempo. Escute, a Bíblia diz que Jetro foi visitar Moisés, e quando Jetro foi visitar Moisés, ele levou a sua família, sua esposa e seus filhos para Moisés, porque Moisés tinha ido, aleluia, livrar o povo de Israel do Egito, e quando ele vem, aleluia, que traz o povo do Egito e estão acampados em um determinado lugar no deserto, Jetro vai vir ao encontro de Moisés e vai trazer sua esposa e seus filhos. Sabe, aleluia, por que Jetro vai trazer a sua esposa e os seus filhos? É aqui que eu aprendo. É que para Deus não existe ministério sem família. Aleluia, o teu ministério, aleluia, sem a tua esposa, sem os teus filhos, não é ministério. O ministério do homem começa com a família. Aleluia, glória. Por isso que a Bíblia vai dizer em 1 Timóteo, no capítulo 5, aleluia, o versículo de número 8. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo de número 8. Vamos ler? Aleluia, o que a palavra de Deus diz para mim? Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente do da sua família, negou a fé e é pior que um infiel. Aleluia. Então cuide da sua família, meu querido. O teu ministério começa com a sua família. Escute, eu quero te dar 3 conselhos nesta hora tão maravilhosa. Escute, eu não sou Jetro, mas eu quero te dar 3 conselhos. Aleluia. Leia a Bíblia para ser sábio. Primeiro, leia a Bíblia para ser sábio. Segundo, viva a Bíblia para ser santo. E terceiro, creia na Bíblia para ser salvo. Tem gente que sai da igreja porque se decepcionou, aleluia, com a igreja. Escute, o mundo te decepciona a vida toda e você não sai dele. Por que você quer sair da igreja? Não saia da igreja. A igreja, aleluia, é o único jardim na terra que tem o jardineiro no céu. A igreja é o único fundamento na terra que o fundador está do céu. A igreja, aleluia, é a única noiva na terra que tem um noivo no céu. Então não saia da igreja, meu amigo. Há uma frase que diz: quem sai da igreja por causa de alguém é porque nunca entrou lá por causa de Jesus. Se alguém se afastar de você, não fique triste. As crises não afastam os amigos, apenas seleciona. Eita, glória! Glória ao Senhor Jesus. Escute, eu quero ler, aleluia, com voz outra, aleluia, esta palavra. Esta palavra que está escrito em 2 Crônicas, no capítulo de número 7, o versículo de número 2 Crônicas 7,
O versículo de número 14 vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que meu nome seja perpetuamente nela. E então estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então Deus escolheu a igreja, a casa de Deus, aleluia, para nós congregarmos. Por quê? Porque a própria Bíblia vai dizer, o próprio autor do livro de Hebreus vai dizer e vai nos exortar no livro de Hebreus, no capítulo 10, o versículo 25, para nós não sermos como alguns que já têm o costume de abandonar a sua congregação. Tem gente que é acostumado a abandonar a congregação. Ele vem para cá, aí fica um mês nessa igreja, sai daqui, vai para outra, sai daquela outra, vai para outra. É aquele crente que já está acostumado a sair da igreja. Uma árvore, amigo, se você tem um jardim, se você tem um campo, se você tem uma fazenda, se você plantar aquela árvore aqui, aí você planta ela hoje, daqui 2 dias, ela tá pegando ali, daqui 2 dias você diz, não, esse lugar aqui não tô achando bom ela ficar aqui não, arranca ela e bota em outro lugar. Aí ela vai murchar, ela não vai pegar raiz, ela tem que criar raiz, aleluia, no lugar para poder ela crescer. Senão vai chegar uma hora que até a plantinha morre, porque de tanto você mudar ela de lugar. Então crie raiz, aleluia, glória a Deus, seja plantado, aleluia. Como que você vai ser plantado na casa do Senhor? A própria Bíblia vai dizer no Salmo de número 92, olha o que o salmista no Salmo 92 vai dizer para mim, vai dizer para você, aleluia, glória ao Senhor Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Olha o que a Bíblia vai dizer no Salmo 92, eu vou ler o versículo 12, 13 e 14. O que a Bíblia vai dizer para nós? O justo florescerá como palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos seus átrios do nosso Deus. Então, se você está plantado na casa do Senhor, você vai florescer. Aí ele vai dizer, na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescerão, para anunciar que o Senhor, versículo 15, que o Senhor é reto e ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Eita glória! Então, se você está plantado na casa de Deus, aleluia, você vai florescer. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos os filhos de Deus. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Esta palavra, quem toma posse da palavra, aleluia, diga amém.